Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o tema de hoje é daqueles que precisam ser ouvidos com o coração aberto e sem medo. Os mitos sobre a perda de desejo feminino na maturidade. Por muito tempo, disseram às mulheres que o desejo tinha data de validade, que depois de certa idade o corpo mudava e o prazer simplesmente deixava de existir. Mas isso é uma mentira. Uma mentira que aprisionou gerações inteiras em silêncio, vergonha e culpa. A verdade é que o desejo não desaparece com o tempo, ele se transforma. E quem aprende a entender essa transformação descobre um prazer mais profundo, mais consciente e muito mais verdadeiro. Depois dos 50, o corpo muda, sim, as respostas físicas podem ser mais lentas, o toque precisa de mais calma e a mente mais presença. Mas o que pouca gente fala é que essa mudança não é perda, é evolução. O prazer deixa de ser impulsivo e passa a ser emocional. O toque deixa de ser corrida e vira linguagem. O desejo deixa de ser fogo rápido e se torna uma chama constante, alimentada pelo carinho, pela cumplicidade e pelo amor. Você já percebeu como o desejo aparece quando há conexão? Ele não depende de juventude, mas de vínculo. Quando a mulher se sente acolhida, respeitada, valorizada, o corpo responde. O prazer nasce da mente e floresce no corpo. E é por isso que a maturidade pode ser, sim, uma das fases mais intensas da vida sexual. Porque agora a mulher se conhece, sabe o que quer, entende o que gosta e o que não gosta. Ela não vive mais para agradar, mas para sentir. Os mitos sobre a perda do desejo feminino nasceram de uma cultura que sempre teve medo da mulher livre, da mulher que conhece o próprio corpo, que entende o próprio prazer, que não se cala sobre o que sente. Durante séculos ensinaram as mulheres a cuidar de tudo e de todos, menos delas mesmas. Só que chega uma fase em que o corpo começa a pedir: escuta, o coração pede espaço e a alma pede presença. A maturidade não rouba o desejo, ela o refina. O prazer agora vem acompanhado de afeto, de confiança, de segurança. O corpo maduro é mais sábio, mais sensível, mais autêntico. O toque não é mais sobre desempenho, é sobre conexão. E o desejo nasce, não da pressa, mas da ternura. É o amor que amadurece e, junto com ele, o prazer. Você já se perguntou por que tantas mulheres, depois dos 50, começam a se sentir mais livres, mais donas de si? É porque o medo vai embora, a cobrança desaparece, a comparação perde força, e o que fica é a verdade. O desejo não está no corpo jovem, ele está no corpo que se aceita, que se ama e que se permite. Sim, os hormônios mudam, o estrogênio diminui, e com ele podem vir alterações no humor, na lubrificação, até no ritmo do desejo. Mas isso é parte do ciclo natural da vida. E tudo pode ser equilibrado com cuidado, com informação e com acompanhamento. A saúde sexual é como uma planta, precisa de atenção, de nutrição e de tempo para florescer. E quando é cuidada com amor, ela volta a florescer, sempre. E o mais bonito é perceber que o prazer da maturidade é mais verdadeiro porque vem do autoconhecimento. A mulher que chegou até aqui já aprendeu a se ouvir, a respeitar o próprio corpo e a entender o próprio tempo. Ela não precisa mais correr, ela só precisa sentir. Então, da próxima vez que alguém disser que o desejo feminino acaba com o tempo, lembre-se, o que acaba não é o desejo, é a ilusão de que ele depende da juventude. O desejo é energia de vida, e enquanto houver vida, ele continua lá, esperando para ser despertado. A maturidade é a fase do amor mais calmo, mais profundo e mais sincero. É a fase em que o prazer deixa de ser segredo e passa a ser celebração. E toda mulher que aprende a se reconectar com o próprio corpo descobre algo poderoso. O tempo não apaga o fogo, ele ensina a controlá-lo. O desejo feminino na maturidade não desaparece, ele apenas aprende um novo ritmo. E essa segunda parte da nossa conversa é justamente sobre isso. Como equilibrar, reacender e compreender esse desejo com leveza, cuidado e verdade. Porque quando a mulher entende o próprio corpo, tudo muda. E quando ela cuida da mente e das emoções, o desejo encontra espaço para voltar a respirar. O primeiro ponto é entender que o desejo feminino nasce muito mais das emoções do que dos hormônios. A queda do estrogênio pode até alterar o ritmo do corpo, mas é a forma como a mulher está se sentindo por dentro que realmente determina o brilho do desejo. Uma mente cansada, sobrecarregada, cheia de preocupações, simplesmente não abre espaço para o prazer. Por outro lado, uma mente tranquila, cuidada, respeitada, encontra caminhos naturais para se reconectar com o corpo. Por isso, cuidar do emocional é tão importante quanto cuidar da saúde física. Um simples momento de respiro durante o dia, um ritual de autocuidado, uma pausa só para si, tudo isso ajuda o corpo a lembrar que ele não precisa viver sempre em alerta, que ele também pode sentir.
A alimentação também influencia muito mais do que se imagina. O corpo não responde bem quando está inflamado, cansado ou desequilibrado. Frutas vermelhas, sementes, grãos integrais, peixes ricos em ômega 3, azeite, abacate, tudo isso ajuda o organismo a recuperar vitalidade, melhorar a circulação e fortalece a energia. E o desejo precisa exatamente disso. Energia fluindo pelo corpo, sangue circulando com força, hormônios trabalhando em harmonia. Comer bem não é apenas saúde, é um gesto direto de cuidado com o prazer. E existe algo que muitas mulheres esquecem: o movimento. O desejo ama movimento. Caminhar, dançar, praticar yoga, alongar o corpo. Esses gestos despertam a circulação e trazem de volta a sensação de leveza que o corpo precisa para sentir prazer. Sentir-se viva é o primeiro passo para sentir desejo, e o corpo, em movimento, lembra isso o tempo todo. Não é sobre exercícios intensos, é sobre fazer o corpo lembrar que ele existe para além das responsabilidades. Mas talvez o ponto mais importante seja algo que muita gente não fala. O desejo nasce do toque que não tem pressa. A mulher madura não responde mais ao toque rápido, automático, distraído. Ela precisa de presença, de carinho consciente, de um toque que conversa com a pele e com o coração ao mesmo tempo. E isso vale tanto para o toque vindo do outro, quanto para o toque vindo dela mesma. Redescobrir o próprio corpo é um dos caminhos mais poderosos para reacender o desejo. Não precisa de técnica, não precisa de segredo, precisa apenas de tempo, curiosidade e carinho. Você já percebeu como o desejo aparece quando a autoestima está fortalecida? A mulher que gosta de si mesma cria uma energia que atrai vida. Ela anda diferente, sorri diferente, pensa diferente. E quando a autoestima cresce, o desejo cresce junto. Valorizar o próprio corpo, reconhecer a própria beleza, permitir-se sentir, tudo isso é combustível direto para reacender o fogo interior. Não é magia. É autocuidado emocional. E uma coisa precisa ser dita com toda a gentileza: o silêncio é o maior inimigo do desejo na maturidade. Muitas mulheres sentem mudanças no corpo, mas não falam sobre elas. Guardam para si, aceitam o desconforto, acreditam que é assim mesmo. Mas não é. Conversar com o parceiro, falar sobre o que mudou, pedir o que precisa, dizer o que gosta, tudo isso fortalece não só o vínculo, mas o próprio desejo. Quando há diálogo, o corpo relaxa. E quando o corpo relaxa, ele sente. A maturidade traz essa vantagem maravilhosa, a coragem de ser sincera. E claro, existem ferramentas que ajudam muito: hidratantes íntimos adequados, óleos naturais, acompanhamento médico, terapias hormonais quando necessárias. Tudo isso existe para facilitar a vida da mulher. E não é fraqueza buscar ajuda, é amor próprio. A saúde sexual não é luxo, é parte essencial da vida. O desejo na maturidade não desaparece. Ele só precisa ser convidado a voltar. E ele volta quando encontra espaço, quando encontra calma, quando encontra um corpo e uma mente prontos para sentir outra vez. Ele volta quando a mulher olha para si e percebe que ainda há muito o que viver, muito o que explorar, muito o que amar. Porque o desejo feminino não tem idade, ele tem liberdade. E quando a mulher madura se permite essa liberdade, o corpo responde com força, com vida e com praz. A verdade é que o desejo feminino na maturidade não desaparece. Ele renasce. Renasce de um jeito mais tranquilo, mais consciente, mais profundo. Durante muitos anos disseram as mulheres que o tempo levaria embora a sensualidade, mas o tempo, na verdade, leva embora só o que nunca fez sentido. O que é verdadeiro, o que é vivido com alma, o que nasce da conexão, isso permanece. E permanece ainda mais forte. A terceira fase da vida não é sobre perda, é sobre clareza. É quando a mulher olha para si mesma e pela primeira vez enxerga seu corpo com ternura. Não como um corpo que precisa agradar, competir ou provar algo, mas como um corpo que viveu, que sentiu, que amou, que carregou histórias e que, ainda hoje, continua cheio de possibilidades. O prazer nessa fase não nasce do impulso, mas da presença, da calma, da liberdade de ser. Você já percebeu como o toque se transforma quando a mulher amadurece? Ele deixa de ser uma busca por validação e se torna um encontro consigo mesma. O prazer madura junto com ela. Ele aprende que não precisa mais acontecer rápido, não precisa impressionar, não precisa seguir padrão. O prazer maduro acontece quando o corpo está em paz, quando a mente está leve e quando o coração encontra espaço para respirar. O que muitas mulheres descobrem depois dos 50 é algo poderoso. O prazer agora é mais emocional. Ele nasce de uma boa conversa, de um riso compartilhado, de um abraço demorado, de um carinho sem motivo. Ele nasce do olhar, da cumplicidade, da admiração. E quando tudo isso está presente, o corpo responde naturalmente. Talvez não com a mesma intensidade da juventude, mas com uma profundidade que só a maturidade pode oferecer. A sociedade tentou esconder a sexualidade da mulher madura por muito tempo.
mas esconder não muda o fato. A mulher continua sendo um ser de desejo em todas as fases da vida. O que muda é o caminho até ele. E esse caminho agora é mais bonito, porque é mais verdadeiro, é vivido com menos medo, menos pressa, menos cobrança, e mais consciência, mais afeto, mais liberdade. A autoestima é uma das chaves desse processo. Quando a mulher se olha com carinho, tudo ao redor muda. Ela se sente mais viva, mais confiante, mais aberta a sentir. A mulher madura que se ama se torna dona da própria energia. Ela atrai vida, porque carrega dentro de si a força de quem já enfrentou tempestades e ainda assim continua disposta a florescer. É importante lembrar que cada mulher tem o seu tempo. Algumas redescobrem o desejo rápido, outras demoram um pouco mais. E tudo bem, não existe relógio para o prazer. O que existe é um convite constante para se reconectar com o corpo, com a mente e com a própria história. E quanto mais gentilmente ela faz isso, mais o desejo encontra caminhos para voltar. A maturidade também traz um presente, a coragem de falar sobre o que sente. A comunicação com o parceiro se torna mais clara, mais honesta, mais leve. E quando uma mulher diz o que gosta, o que precisa, o que a faz bem, ela cria um espaço seguro para que o desejo cresça. O prazer precisa de segurança emocional e a maturidade oferece exatamente isso. E talvez seja essa a grande verdade sobre o desejo feminino nessa fase. Ele não morre, ele muda de forma. Ele se liberta dos rótulos, das expectativas e das comparações. Ele deixa de ser um fogo descontrolado e se torna uma chama constante, que aquece devagar, mas profundamente. Uma chama que não precisa impressionar, porque ela já sabe que sua força está na intensidade do sentir, e não na aparência do fato. O tempo não leva embora o desejo. O tempo leva embora o que não era verdadeiro. E o que fica depois de tudo é o essencial. O corpo que ainda pulsa, a mente que ainda sonha, o coração que ainda ama. E é nesse encontro do corpo, da emoção e da maturidade que o prazer feminino vive de forma mais pura. Então, se alguém ainda repetir o velho mito de que o desejo feminino acaba com o tempo, sorria por dentro, porque você já sabe a verdade. O desejo não acaba, ele amadurece, ele cresce, ele se transforma, e quando a mulher se permite viver essa transformação sem medo, ela descobre que o prazer não pertence à idade, mas à alma, e enquanto a alma estiver viva, o desejo estará também.